Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Rezende por aqui para falar sobre uma questão que eu respondo perguntas toda semana e que definitivamente nós precisamos desmistificar na higiene ocupacional. Diz respeito à parte de pagamento do adicional de insalubridade por exposições à sobrecarga térmica. O anexo 3 da NR15 existe desde a promulgação da portaria 3.214 de 1978. Então, o pagamento do adicional de insalubridade não é nada novo na nossa legislação trabalhista. Entretanto, é fato que com a promulgação da portaria 1359 de 2019, houve uma alteração tanto na parte preventiva quanto na parte de caracterização do adicional de insalubridade por exposição ao calor. Foi criado o anexo 3 da NR9. Esse, pessoal, por enquanto, gravação do vídeo agora aqui em setembro de 2021, apenas para fins de elaboração do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e futuramente vai servir como uma referência para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos. Enquanto o anexo 3 da NR15 ele foi alterado. Nós já tínhamos esse anexo e ele foi então alterado. Nesse caso, a principal alteração foi no item 1.1.1. Esse item novo na norma, ele traz para a gente a seguinte questão: exposições ao calor em ambientes abertos e unicamente com fontes naturais, eles não dão ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade. Isso tem que ficar claro de uma forma definitiva para todos vocês. A partir do dia 9 de dezembro, se não me falha a memória, de 2019, exposições ao calor em ambientes abertos exclusivamente com fontes naturais de calor não dão mais o ensejo do pagamento do adicional de insalubridade. É um item muito polêmico, não vou entrar aqui no mérito se está errado ou se isso está certo, mas é fato que o item 1.1.1 do anexo 3 da NR15 ele deve ser observado. Para períodos anteriores a dezembro de 2019, obviamente que a legislação anterior ela não fazia diferença entre fontes artificiais e fontes naturais para o pagamento do adicional de insalubridade. Então, eu vou traduzir isso aqui no exemplo prático. Se você tem um trabalhador numa área rural fazendo um trabalho manual de corte de cana, e esse trabalho ele é essencialmente manual, não existe nenhuma máquina, nenhum equipamento ao redor desse trabalhador que possa ser configurado como uma fonte artificial de sobrecarga térmica. Nós temos então um trabalho feito a céu aberto, unicamente com exposição às radiações solares, lá nos espectros da radiação do ultravioleta e do infravermelho que estão propagando energia térmica. Então, nesse caso, como a única fonte de calor é a radiação, são os raios solares nesse caso, nós temos que ali existe apenas a fonte natural de calor. Logo, nesse caso, nós podemos aplicar uma avaliação quantitativa de calor para fins de monitoramento preventivo. Então, para elaborar o PPRA, não muda nada. Você continuará fazendo a quantificação da sobrecarga térmica. E você pode, inclusive, usar o app da Fundacentro em parceria, que foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, para fazer essa avaliação do índice de bulbo úmido e termômetro de globo. Continua valendo, você tem que fazer a medição, você tem que continuar fazendo as medições de calor para fins preventivos, para fins do PPRA e depois para fins do PGR. Agora, em questão ao pagamento do adicional de insalubridade, essa avaliação quantitativa não vai servir para nada, porque, como eu disse, essa exposição ela não irá gerar o direito ao pagamento do adicional de insalubridade. Agora, se você tem um trabalho ao céu aberto, como eu já peguei, de recapeamento de vias urbanas, quando eles estão passando aquela massa asfáltica, né,
para fazer uma pavimentação ou então uma repavimentação de uma determinada via aqui no perímetro urbano em São Paulo é muito comum. Então, nesse caso, nós temos uma situação diferente, porque o trabalho desses funcionários da construção civil acontece também a céu aberto. Então, essa pavimentação de solo, ela é feita a céu aberto, só que eu tenho máquinas de compactação de solo, eu tenho máquinas que fazem o aumento, que mantém a temperatura da massa asfáltica na casa. Isso varia um pouco, mas na casa é de 150, 170 graus Celsius, que é para essa massa ela poder ser dispersa na pavimentação. Ela vai ser colocada na via e depois ela vai ser compactada, né? Então vai ter um rolo compactador que vai passar e os trabalhadores também fazem o isolamento do local e trabalham ali fazendo a limpeza, fazendo toda uma parte relacionada ao desenvolvimento dessa atividade, né? Não vou entrar aqui no mérito da descrição da atividade, sim nos detalhes delas, mas enfim, essas atividades elas são feitas com equipamentos operando. E esses equipamentos, eles têm uma seção de aquecimento, eles têm motores operando, você tem veículos industriais ali ao redor. Então, nós temos fontes artificiais. Vejam, agora nós temos um local, um ambiente aberto, porém, além da fonte de calor natural, o sol, nós também temos fontes artificiais. E essas fontes artificiais, elas contribuem significativamente para o aumento da sobrecarga térmica. Então, nesse caso, há possibilidade, sim, do pagamento do adicional de insalubridade. Porque eu tenho, como eu falei, um local externo, um ambiente aberto, porém eu tenho concomitantemente uma fonte natural e uma fonte artificial de calor. Tá? Então isso tem que ficar claro. Então, nesse caso, você pode fazer uma avaliação quantitativa e correlacionar os seus dados de taxa metabólica e, consequentemente, o IBUTG máximo com o que está previsto no anexo 3 da NR15. Para fins de aposentadoria especial é outra questão, tá? É outra questão que eu vou falar num vídeo, mas nós temos o anexo 4 do decreto 3048, aí entre a instrução normativa 77, o artigo 281, mas para mim, pelo menos do meu ponto de vista, mais do que nunca, depois da alteração do anexo 3 da NR15, nós só devemos fazer o enquadramento da aposentadoria especial por fontes artificiais de calor. Não vou entrar no mérito do que acontecia antes de 2019, existe muita divergência entre a questão do artigo 281 da IN 77 com o que está no anexo 4 do decreto 3048 de 99. Apenas resumindo, tem gente que entende que só haveria enquadramento para fontes artificiais e tem gente que entende que o anexo 4 do decreto 3048 ele é superior hierarquicamente falando à instrução normativa 77. Logo, nesse caso, a instrução normativa ela não pode alterar aquilo que está previsto num decreto que vai ter uma força de lei maior. Mas isso já fica para um próximo vídeo. Galera, se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, comenta, posta sua dúvida, eu faço questão de responder. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Professor Gustavo Rezende no YouTube. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!